Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos de 1 a 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos podem sentar. Eu queria introduzir a minha palavra nessa noite com uma pergunta, com um questionamento, com uma indagação. Uma pergunta simples. Você já agradeceu a Deus pela sua igreja hoje? Em algum momento desse dia, você louvou a Deus pela igreja da qual você faz parte, aonde Deus lhe chamou para servi-lo, onde Deus lhe chamou para testificar dele, onde Deus lhe chamou para ouvir da sua palavra, aprender da sua palavra e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo com todas as suas fraquezas, mesmo com todas as suas imperfeições. Se você não fez isso ainda hoje, eu sugiro a você que o faça, e que o faça com muita gratidão no seu coração, que o faça com muito louvor, pois fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um grupo, onde o nome do Senhor é adorado, onde o nome do Senhor é celebrado, onde a palavra de Deus é ensinada com fidelidade, onde o Evangelho é pregado com integridade, é motivo mais do que suficiente para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos anos surgiu no meio evangélico brasileiro e ganhou uma proporção inimaginável, um movimento que veio a ser conhecido, que ficou conhecido como o movimento dos desigrejados. E eu costumo dizer que o desigrejado, me perdoem a gravidade da afirmação e a contundência da fala, mas eu costumo dizer que o desigrejado, ele é um apóstata. Talvez isso soe forte aos seus ouvidos, talvez isso soe pouco cristão aos seus ouvidos, mas eu entendo que não é. E a razão disso é o fato de que se houve alguém que tinha todas as razões do mundo, todos os motivos do mundo para desistir da igreja,
da igreja como nós a conhecemos, da igreja institucional, da igreja com suas doutrinas, da igreja com seus dogmas, da igreja com seu modo de governo, o seu sistema de governo, da igreja como nós a conhecemos. Esse alguém era o apóstolo Paulo. E é aí que entra a razão da minha fala, porque em momento algum eu vejo o apóstolo Paulo desistindo da igreja. Em momento algum eu vejo o apóstolo Paulo abrindo mão da igreja. Em momento algum eu vejo o apóstolo Paulo, embora ele tivesse razões, como eu afirmei para isso, ele negando a igreja. O que eu vejo é um homem que, apesar das vicissitudes da igreja, das idiosincrasias da igreja, das fraquezas da igreja, dos pecados e das falhas da igreja, amando cada vez mais a igreja, só sendo superado no seu amor pela igreja por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é importante, irmãos, afirmarmos isso, porque ainda há muitos que têm se deixado levar por esse movimento e abandonado a igreja, por achar que a igreja já não consegue mais se restaurar, a igreja já não consegue mais se recuperar. É como se a igreja não tivesse mais remédio, é como se a igreja não tivesse mais cura, é como se a igreja não pudesse mais vivenciar aquilo que nós chamamos de reforma. Mas quando nós vamos às páginas das Escrituras, quando nós vamos às páginas da Palavra de Deus, especialmente ao Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, esse grande servo de Deus, esse plantador de igreja, amando apaixonadamente a igreja e dedicando-se de corpo e alma, a fim de que a igreja seja tudo o que Deus deseja e tudo aquilo para o que Cristo morreu e ressuscitou para que ela fosse. Bendito seja o nome de Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer que há duas maneiras de você estudar a carta aos Coríntios. Uma, diz ele, é por capítulo, e a outra é por problema. Então você escolhe, ou você estuda a carta de 1 aos Coríntios por capítulo, do 1 até o 16, ou então você estuda por problema, porque o que não faltava em Corinto era problema. E foram esses problemas que deram ensejo à elaboração dessa carta, à confecção dessa carta. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso, plantando uma igreja, vivendo um momento muito especial do seu ministério naquela cidade. É que o Espírito de Deus estava operando de maneira poderosa, de maneira gloriosa, e um grande e glorioso avivamento estava acontecendo em Éfeso, de tal sorte, de tal forma, de tal maneira, que muitos estavam vindo à fé, inclusive pessoas envolvidas com práticas de magia e de feitiçaria estavam vindo à fé, confessando que Jesus Cristo era o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é nesse contexto de extrema alegria, de prazer, de satisfação, de ver a obra de Deus se manifestando, de ver a glória de Deus se manifestando, que ele então recebe uma comissão que vem de Corinto, formada por alguns irmãos que estavam muito preocupados com o que estava acontecendo em Corinto, com as coisas que estavam acontecendo em Corinto, e não eram poucas, eram muitas coisas. E esses irmãos então chegam e compartilham com Paulo de suas preocupações, de suas angústias, de seus temores em relação àquela igreja. E Paulo é colocado a par do que está acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, e quando nós falamos de problemas, nós estamos falando de problemas gravíssimos, de problemas seríssimos, não é? Como haver, por exemplo, quem tivesse relações sexuais com a mulher de seu pai e boa parte da comunidade achasse isso natural, achasse isso normal e chamasse isso de liberdade cristã. Mas o que me chama a atenção é a forma como Paulo se dirige à igreja.
Porque Paulo poderia se dirigir àquela igreja de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais dura, de forma um tanto quanto mais contundente, quem sabe com a faca nos dentes, questionando, quem sabe até a legitimidade daquele trabalho, a legitimidade daquela obra, a legitimidade da fé daqueles crentes, a legitimidade da experiência deles com Deus, a legitimidade da sua confissão de fé. E não é isso que nós vemos Paulo fazer. O que nós vemos é Paulo destilando fé, é Paulo destilando esperança, é Paulo destilando confiança, crença firme de que ainda que uma igreja se perca no caminho e faça coisas que até Deus duvida a maneira de falar, no entanto Deus é poderoso para restaurar aquela igreja, renovar aquela igreja e trazer aquela igreja e os seus crentes para o centro da vontade gloriosa do nosso Deus. Não há casos perdidos para Deus. Corinto poderia ser visto, e com certeza seria vista por muitos do movimento dos desigrejados como um caso perdido. O que fazer por aquela igreja? O que fazer por aquela comunidade? Ela já havia perdido completamente seu rumo. E esse caso de envolvimento sexual de um filho com a mulher do pai não era o único. Havia problemas seríssimos de relacionamentos na igreja. Partidos haviam se formado dentro da igreja, você sabe disso. Havia o partido de Paulo, havia o partido de Apolo, havia o partido de Cefas, e na fala de alguns comentaristas, o pior de todos, que era o partido de Jesus, embora Jesus não tivesse nada a ver com isso. Mas esses não eram os únicos casos. Havia litígio na igreja. Os irmãos iam à justiça uns contra os outros. Ninguém resolvia os seus problemas na conversa, no diálogo, na oração, não. Se um irmão tinha algum problema com o outro, ele ia às barras da justiça, processava o irmão. E Paulo disse: é um absurdo. Havia muita confusão com respeito a casamento, relacionamento conjugal. Havia irmãos que estavam deixando suas esposas, irmãs que estavam largando seus maridos, porque achavam que a partir do momento que você se converte, se torna de Deus, se torna de Cristo, você não está mais na obrigação de continuar vivendo com aquele homem ou com aquela mulher que não é crente. E Paulo então tem que explicar que se o marido consente viver com você, não deixe ele. E se a sua mulher consente viver com você, não deixe ela. Mas ore, busca a Deus, porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Mas esses não eram os únicos casos. Haviam problemas seríssimos relativos à questão da ceia do Senhor. O texto de 1 Coríntios 11 chega a dizer, a afirmar que Deus estava exercendo um juízo severo na igreja. Crentes estavam padecendo de enfermidades e doenças. Crentes estavam sendo inclusive julgados por Deus. Paulo chega a afirmar que havia entre eles muitos fracos e doentes, e muitos que já haviam partido, morrido, batido as botas, porque Deus estava exercendo juízo na sua igreja. Era comum nas reuniões de ceia os irmãos se embriagarem, tomarem todas e ficarem para lá de Bagdá nas reuniões de ceia do Senhor. E o que dizer dos dons espirituais? Uma verdadeira Babel. Paulo vai falar sobre isso nos capítulos 12, 13, 14, uma confusão. As reuniões de Corinto eram uma verdadeira confusão. Qualquer pessoa que entrasse num culto solene em Corinto não entenderia nada, porque era uma confusão. Era gente falando língua para todo lado, sem qualquer respeito aos princípios e às normas da palavra de Deus.
gente profetizando um sobre o outro, sem observar a ordem devida do culto e da adoração a Deus. E mais, havia até quem questionasse a doutrina da ressurreição. Havia quem ensinasse em Corinto que a ressurreição física não iria acontecer, que os crentes estavam perdendo tempo aguardando por um dia em que os mortos ressuscitariam e os vivos seriam transformados. Então veja que confusão. Fosse hoje, e provavelmente muita gente diria: nesta igreja eu não quero lugar, com esta igreja eu não quero papo, Deus me livre de participar de uma comunidade assim, estou fora, vou saindo. Isso não é uma igreja, nem de longe. No entanto, quando Paulo se dirige àqueles irmãos, Paulo os chama de igreja de Deus. Veja o que ele diz aqui no verso de números 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A quê? Qualquer pessoa diria tudo, menos isso, porque essa igreja não lembra uma igreja sob hipótese alguma. Mas não é assim que Paulo pensa. Paulo diz: a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem falhas, ela tem erros, ela tem fraquezas, ela tem pecados dos quais precisa se arrepender, os quais precisa abandonar, largar, voltar atrás, se converter, mas ela ainda é igreja de Deus. Ela ainda é igreja do Senhor, porque foi comprada pelo sangue do Cordeiro, porque foi comprada pelo sangue de Jesus. E Paulo não tem nenhuma dúvida de que, apesar dos males, aquela igreja ainda é igreja de Deus. Paulo é ousado aqui. É ousado de uma forma que eu não vejo os desigrejados serem, de uma forma que eu não vejo os que falam mal da igreja serem, porque Paulo não para aí. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo associa aquela comunidade à igreja de Cristo no mundo. Nem por um momento passa pela cabeça de Paulo separar aquela comunidade e tê-la como uma outra coisa qualquer que não a igreja. Ele diz: não, é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Graça a vós outros, diz ele, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na sua saudação, Paulo pede graça, Paulo pede paz àquela igreja, porque esse é o desejo do seu coração. Mas a pergunta, irmãos, é: por quê? Qual a razão? Porque diferentemente de muitos em nosso tempo, porque diferentemente de muitos em nossos dias, porque diferentemente de muitos em nossa época, a atitude de Paulo para uma igreja e para com uma igreja cheia de falhas, cheia de erros, cheia de fraquezas é essa. O que levou o apóstolo Paulo a dirigir-se nesses termos, a dirigir-se dessa forma àquela comunidade. E a razão, entendo eu, é o fato de que Paulo olhava para a igreja e havia
não com os olhos de um homem, mas com os olhos do Deus Todo-Poderoso. E deixe-me afirmar uma coisa muito importante nessa noite. O segredo para ver a igreja e o segredo para enxergar a igreja da perspectiva correta e julgá-la da perspectiva correta, não é vê-la da perspectiva dos homens, não é enxergá-la da perspectiva das pessoas, mas enxergá-la, vê-la e julgá-la da perspectiva de Deus. Nós não somos, irmãos, nem eu, nem o pastor Leonardo, nem os oficiais dessa igreja ou de qualquer uma outra, nem os membros dessa igreja, em lugar algum nós somos chamados a olhar, a ver e a julgar a igreja da perspectiva dos homens, e sim da perspectiva de Deus, porque Deus não vê como vê o homem. Isso não quer dizer que Deus faça vista grossa ou vistas grossas. Isso não quer dizer que Deus coloque panos quentes. Isso não significa dizer que Deus faça de conta que não está acontecendo nada. Claro, a prova disso é que ele estava executando juízo e justiça em Corinto. Ele estava enfraquecendo pessoas, ele estava enfermando gente. Isso quer dizer que ele estava botando gente em cama, em leito. E o texto ainda diz que Deus estava matando gente. Então Deus não estava indiferente ao que estava acontecendo, porque a igreja é de Deus, porque a igreja é do Senhor, porque a igreja é de Jesus. Por isso que Paulo afirma com tanta convicção: a igreja de Deus que está em Corinto. E porque ela é de Deus, Deus a restaura, Deus a reforma, Deus a julga, Deus a pune, Deus a castiga, Deus a repreende, mas Deus não desiste dela, porque ela é a noiva do Cordeiro. E quem está dizendo isso para você, agora não mais Paulo, sou eu, é alguém que já teve boas razões para deixar a igreja, especialmente como pastor. Muitos motivos, inúmeros, bastante. Não vou negar para você que em alguns momentos eu fui tentado. Estaria mentindo se dissesse que em alguns momentos eu não fui tentado a pelo menos desistir do ministério. De ser crente jamais, de abandonar meu Senhor em absoluto, prefiro morrer. Mas de ser pastor, de ser ministro do evangelho, de estar pastoreando a igreja, já tive. Mas aí quando eu vou para as escrituras e Deus me traz para a sua palavra, Ele me mostra exemplos de homens como Paulo, que tinha muito mais razões do que eu, que tinha muitos mais motivos do que eu para desistir da igreja, mas não desistiu, porque amava a igreja como o Senhor amava, porque era um apaixonado pela igreja, porque era um zeloso defensor da igreja de Cristo. Um homem, como eu dizia na introdução, cujos sentimentos para com a igreja só poderiam e só eram e só foram superados pelos de Jesus. Porque eu nunca vi alguém desta ordem, desta dimensão, amar tanto a igreja, apesar dos seus defeitos, do que o apóstolo Paulo. E com Paulo eu aprendo que apesar de tudo, a igreja é a igreja de Deus. E o que é que Paulo vai fazer? Ele vai fazer o inimaginável. Ele vai fazer o que ninguém espera. Ele vai fazer o que ninguém poderia presumir. Ele vai agradecer pela igreja de Corinto. Essa igreja, que nós acabamos aqui de alistar um monte de pecados. Um monte de pecados. Ele vai agradecer por esta igreja. E no seu agradecimento, na sua oração de gratidão a Deus por aquela igreja, ele vai agradecer por pelo menos 4 coisas. E eu queria que você me acompanhasse nessa noite em nome de Jesus. Pelo que é que Paulo agradece aqui? Porque a pergunta é: há pelo que agradecer? Há o que agradecer? Com tanta coisa errada acontecendo? Com tantas falhas, com tantas fraquezas, será que tem alguma coisa ainda boa
É possível encontrar alguma coisa para louvar? É possível encontrar alguma coisa para agradecer? É possível chegar em casa e dobrar os joelhos e dizer obrigado, Senhor? Mas Paulo encontra. E Paulo não encontra apenas um motivo. Paulo não encontra apenas 2 motivos. Paulo não encontra apenas 3 motivos. Paulo encontra 4 motivos ou razões pelas quais ele deve e ele agradece e louva a Deus por aquela igreja. E eu queria pensar, ainda que rapidamente, eu estou de olho ali, não se preocupe, nessa noite em nome de Jesus. Em primeiro lugar, Paulo agradece pela graça de Deus. Em primeiro lugar, Paulo agradece pela graça de Deus. Veja o que diz o verso de número 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Preste atenção. Sempre, preste atenção aqui, no advérbio aqui. Sempre, não era só antes de saber das informações e das notícias, né? Cada uma mais triste do que a outra. Não foi só antes de receber a comissão com essas informações tão tristes, não. Sempre, diz Paulo, dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo agradece pela graça de Deus que foi derramada abundantemente, ricamente, generosamente sobre aquela cidade, sobre aquela comunidade, conhecida no mundo todo pela sua maneira libertina, depravada e licenciosa de viver. A coisa era tão séria que, para você ter uma ideia, criou-se um verbo a partir da própria história da cidade. Se você queria chamar alguém, ou se você queria descrever um certo estilo de vida, uma certa maneira de viver, licenciosa, libertina e depravada, o verbo era corintianizar. Corinto era conhecida pela sua imoralidade, pelas práticas libertinas. Para os irmãos terem uma ideia, havia em uma colina de Corinto um templo dedicado a uma deusa grega, Afrodite, onde 1000 mulheres se revezavam na prática sexual com homens de dia e de noite. Homens casados, homens solteiros, e isso era visto como algo normal, como algo natural, como algo próprio do modo de viver de um Corinto. Isso era inclusive visto como parte do culto e da adoração local. Isso era visto como algo natural. E é uma comunidade marcantemente depravada, licenciosa e libertina que Paulo é enviado por Deus a pregar o Evangelho. E você deve estar lembrado, quando ele chega lá em Atos capítulo 18, ele não havia sido tão feliz e tão bem sucedido assim em Atenas. E há alguns intérpretes, alguns comentaristas que dizem que a experiência em Atenas de alguma forma e a condição da igreja, da cidade de Corinto de alguma forma, estavam mexendo com os brios do apóstolo Paulo, a ponto de ser necessário, numa determinada noite, Jesus Cristo lhe aparecer em sonhos e dizer: Paulo, não temas, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E movido por essa palavra, inspirado por essa promessa, Paulo se levanta
e no poder do Espírito e no poder do Evangelho, ele prega por cerca de 18 meses a palavra viva de Cristo, o Evangelho Santo de Jesus, e como resultado disso, centenas de vidas são trazidas aos pés do Salvador, libertas dos seus pecados e feitas novas criaturas para a glória de Deus. Por isso que Paulo começa a sua palavra de gratidão lembrando-se da graça. Porque Corinto era a prova viva do poder da graça de Deus, a prova viva de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Paulo começa por aqui, agradecendo a Deus pela graça que ele havia derramado sobre aquela igreja. Porque quando Paulo olhava para aquela igreja, e eu imagino que quando Paulo está ditando as palavras dessa carta, e Sóstenes está lá escrevendo, ele está pensando, ele está lembrando das dezenas, das centenas, quiçá dos milhares de homens e mulheres que ele viu chegar perdidos, escravos do pecado, do diabo e de Satanás, e feitos pessoas novas, pessoas diferentes, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos nomes não devem ter desfilado pela mente de Paulo? Quantos rostos, quantas imagens. Paulo não pode deixar de agradecer. Por mais que uma igreja esteja enfrentando problemas, por mais que uma igreja esteja enfrentando dificuldades, por mais que uma igreja esteja longe do seu chamado e da sua vocação, não há que se negar. Com certeza, há vidas ali que foram alcançadas pela graça de Deus, há vidas ali que foram transformadas pela graça de Deus, e é isso que leva Paulo a agradecer, a olhar para dentro da igreja e ver que há a graça de Deus ali. Apesar de tudo, a graça de Deus operou ali, a graça de Deus agiu ali e ainda estava agindo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo agradece pela graça de Deus, que se revelou de maneira poderosa e gloriosa na conversão dos coríntios à fé. Mas em segundo lugar, Paulo não somente agradece pela graça, o que já seria motivo mais do que suficiente, mas Paulo agradece também porque Deus havia, em uma medida muito generosa, muito graciosa, capacitado aquela igreja. A igreja de Corinto não era uma igreja desprovida de talentos, não era uma igreja desprovida de qualidades espirituais, não era uma igreja desprovida de dons, pelo contrário, era uma igreja cheia, dotada de dons. E se os irmãos não estavam vivendo à altura dos talentos dados, dos dons conferidos, isso era um problema deles e não de Deus, porque as condições, os recursos e os meios para que eles vivessem à altura do chamado de Deus, Deus lhes havia conferido. Veja o que diz os versos de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque em tudo, diz Paulo, fostes enriquecidos nele. Não tinha nada a ver com eles, não é mérito. Meritocracia funciona lá fora, aqui dentro não, aqui é graça do começo ao fim. Era em Cristo, era por Cristo, era por meio de Cristo apenas. Aí a razão, e daí a razão de Deus lhes haver conferido tamanhas graças, tamanhos dons, tamanhos poderes, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agradece a Deus porque na sua infinita bondade Deus havia conferido dons, capacidades e talentos àquela igreja, a fim de que ela pudesse se desenvolver de maneira saudável, de maneira sadia,
e pudesse crescer, como diz Paulo aos Efésios, o crescimento que vem de Deus, o crescimento que vem do Senhor. Mas lamentavelmente, alguns não haviam se dado conta disso, e como consequência dessa incompreensão, dessa ignorância, havia competição entre eles, sobre quem tinha mais dons, quem possuía mais capacidades, quem profetizava mais e melhor, quem falava mais línguas e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo não pode deixar de louvar a Deus, não pode deixar de agradecer a Deus pelas competências espirituais que Deus havia dado à sua igreja. Irmãos, se aqueles crentes não estavam sendo tudo para o que Deus os havia chamado a ser, o problema era deles. Assim como em nossos tempos também, assim como em nossos dias, a presença abundante de dons, a presença abundante de capacidades, a presença abundante de talentos, de competências, de capacidades espirituais, não é sinônimo de uma espiritualidade sadia. Há igrejas que se perdem no seu caminho, há igrejas que não conseguem manter-se de uma forma firme no caminho traçado por Deus, mas isso não as torna menos igreja, isso não anula a obra de Deus, isso não anula a graça de Deus, e nem se constitui motivo para que nós rejeitemos a igreja, achando que não há mais conserto nem remédio para ela. Paulo não pensa assim, mas Paulo agradece e louva a Deus, porque a firme convicção de Paulo, o que move Paulo é a esperança de que aqueles crentes sejam alcançados por Deus, sejam renovados em seu entendimento, sejam alcançados de uma maneira poderosa pelo Espírito do Senhor, a tempo e em tempo de poderem se arrepender dos seus pecados e cumprirem cabalmente o chamado que Deus havia lhes confiado. Paulo agradece pelos dons espirituais. Talvez se fosse hoje, muita gente desertasse, muita gente fosse embora, muita gente dessas costas, não é a moda? Saiu da igreja por quê? Porque a igreja era imperfeita. Saiu da igreja por quê? Porque na igreja tem pecado. Saiu da igreja por quê? Porque na igreja tem hipócrita. Eu faço como John MacArthur: fica à vontade, venha-se embora, se junta a nós, há lugar para mais um aqui. E ele está certo. Mas esse é o pensamento e o sentimento de muitos que seguem esse movimento dos desigrejados. Eles não compreendem que a igreja ainda não é tudo aquilo que Deus destinou para ser. Terceiro, além de agradecer pela graça, além de agradecer pela generosidade divina na concessão dos dons, Paulo também agradece pela fidelidade de Deus, e esse ponto é extraordinário. Eu quero que você preste atenção aqui, porque, irmãos, a fé de Paulo, a confiança de Paulo, a esperança de Paulo no poder e na capacidade de Deus para continuar andando com aquela igreja e restaurar aquela igreja, é algo extraordinário, que deve ser imitado por todos nós, e que os desigrejados, esses que advogam que quando a igreja não é perfeita você deve abandoná-la, como se eles fossem também, ela não procede, não tem fundamento. Veja o que Paulo vai dizer nos versos de 7 a 8. Paulo diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando
vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, verso 8. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem plena confiança que aquela igreja e que os crentes daquela igreja, eles estarão diante do Senhor naquele dia. Eles serão preservados por Deus. O Deus que os chamou há de perseverar com eles e neles até o fim. Irmãos, isso é extraordinário. Uma coisa sou eu perseverar com Deus, outra coisa bem diferente é Deus perseverar comigo. Com certeza aquela igreja não estava vivendo à altura do seu chamamento, à altura da sua vocação, mas isso de modo algum fez com que Paulo perdesse a fé, a confiança, a esperança de que o Deus que começou a boa obra naquela igreja anos atrás haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste da sua igreja. Deus não desiste daqueles que foram comprados pelo sangue precioso de seu Filho. Irmãos, isso aqui nos serve de alento, de encorajamento, de ânimo, de estímulo. Nós que muitas vezes olhamos para dentro da nossa igreja e vemos tanta fraqueza nela, vemos tantas falhas, vemos tantos defeitos e somos tentados a abrir o nosso coração para o desânimo, para a desesperança. Como é importante olhar para o texto, olhar para a Escritura e ver este homem de Deus cheio de confiança, cheio de esperança, certo de que apesar das falhas e dos pecados de Corinto, Corinto estará de pé diante do Senhor no dia da vinda do Senhor. Isso é maravilhoso. É isso que tem me feito até hoje não desistir de ser pastor. Como eu disse, vontade de desistir já tive muitas, várias. Ainda sou tentado de vez em quando. Algumas vezes por causa dos meus próprios pecados, algumas vezes por causa dos pecados dos outros. Mas aí eu vejo um texto como esse, uma passagem como essa, e eu olho para a minha igreja e eu digo, bom, minha igreja é difícil, mas pelo menos não é como a de Corinto. Não é. Ainda não é. Espero em Deus que nunca venha a ser. E então eu sou tomado de esperança, de confiança, de que o Deus que eu sirvo, o Deus de cuja glória eu prego no seu evangelho, há de alcançar até os mais difíceis deles e transformá-los para a glória do seu nome. Nem que para isso o Senhor tenha que adoecê-los, enfermá-los e quiçá matá-los também. Não tem problema não, se morrer de Jesus vai para o céu. Paulo agradece pela fidelidade de Deus. Observe, Paulo não agradece pela fidelidade dos crentes não, pastor. Paulo não agradece pela fidelidade dos crentes não. Paulo agradece pela fidelidade de Deus. E nós temos que agradecer, irmãos, pela fidelidade de Deus, pelo fato de Deus não desistir do seu povo, não desistir da sua igreja, não desistir dos seus filhos. Que coisa maravilhosa. Paulo diz, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas em quarto e último lugar, pelo que é que Paulo agradece? Em quarto e último lugar, Paulo agradece pela comunhão de Cristo. Paulo agradece, e estrategicamente ele deixa isso aqui para o fim. Pela maior de todas as graças que eu penso, que eu entendo, Deus poderia ter conferido, Deus poderia ter concedido a pecadores perdidos, miseráveis e desgraçados como eu e você. Veja o que diz o verso de número 9: fiel é Deus. Isso aqui era uma indireta direta, porque a igreja de Corinto era tudo menos fiel, né? Mas Paulo diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Você compreendeu isso aqui? Talvez os crentes de Corinto não tivessem muita clareza disso aqui, uma noção muito clara disso aqui, mas Paulo tinha. E Paulo olha para aquela comunidade e Paulo diz: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Não chamados para qualquer coisa, mas chamados para o maior e o mais glorioso dos chamados, chamados para ter comunhão com Cristo, chamados para viver com Cristo, chamados para participar da sua intimidade, chamados para andar com Jesus. Se eles não agradeciam, Paulo agradecia. Se eles não louvavam por isso, Paulo louvava. Lamentavelmente, irmãos, há muita gente dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações, que não tem, lamentavelmente, felizmente, apesar dos esforços de seus pastores, que pregam fielmente a palavra de Deus, uma consciência muito clara do dom de Deus, da graça recebida, da misericórdia conferida. Veja, Deus chamou você para andar com Jesus. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Deus nos chamou, a mim e a você, para vivermos em intimidade com Cristo e desfrutarmos das alegrias da sua companhia. Que bênção, que graça, que misericórdia. E Paulo louva, porque Paulo olha para dentro daquela igreja e, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados, apesar das suas misérias, Paulo consegue divisar homens e mulheres que foram agraciados por Deus para ter comunhão com o seu Filho Jesus, para compartilharem de uma vida a dois com Cristo. Isso é algo impactante, porque que homens queiram andar comigo é uma coisa, que pessoas importantes até queiram dividir conosco a sua intimidade e a sua comunhão é uma coisa, mas que o próprio Deus nos chame à intimidade do seu Filho, a fim de que desfrutemos de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas é isso que Paulo sente quando ele olha para dentro daquela igreja. É isso que Paulo sente quando ele olha para dentro daquela comunidade. Talvez o desigrejado não consiga ver isso, não consiga perceber isso, e não consegue mesmo. Por isso que ele sai. Essa história de que há muitos hipócritas na igreja, muita gente falsa na igreja, eu escuto isso de vez em quando. Porque você não está mais na igreja, porque você não é mais crente, porque a igreja tem muita gente falsa. A minha pergunta é: e no mundo não tem não, seu besta? No mundo não tem não?
Se na igreja tem, no mundo é que tem mesmo. Pelo menos aqui eu tenho esperança de mudança minha e dos outros. Lá fora eu não tenho nenhuma. Por isso que eu gosto muito de uma fala de Philip Yancey. Philip Yancey era filho de crente, criado na igreja. Não sei se era filho de pastor, possivelmente. E na sua adolescência, mocidade, ele afastou-se da igreja, porque ele achava que a igreja era um negócio muito chato. Tem muita falsidade na igreja, muito engano, muita fraude, muita mentira. Como se Jesus não tivesse previsto isso e como se a Escritura nada dissesse a esse respeito. Não é? E ele disse que foi dar uma volta no mundo. E deu uma volta no mundo, passou lá um tempo, mas finalmente voltou. E ele vira e diz assim: eu saí da igreja porque eu achei que lá tinha pouca graça. Aí ele vira e diz: mas eu acabei voltando pela igreja, ou para a igreja, porque lá no mundo eu vi que não tem graça nenhuma. Então quando eu entendi que lá no mundo não tinha graça nenhuma e que na igreja havia alguma, então eu entendi que meu lugar era na igreja, eu voltei para a igreja. É uma pena que o desigrejado não pense assim, de forma nenhuma. Queridos, eu quero concluir essa mensagem nessa noite com algumas aplicações práticas bem rápidas aqui, só para a gente sair daqui pensando e refletindo mais ainda naquilo que nós acabamos de ouvir. E eu queria só mais alguns minutinhos rapidinho da sua atenção. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui, e peço mais uma vez que você preste atenção, é que você consegue agradecer a Deus pela sua igreja. Você consegue agradecer a Deus pela sua igreja quando você reconhece que ela é uma obra inacabada, assim como você também é. Você pensa que você já chegou lá? Você não chegou não. Sabe por que a igreja é inacabada? Porque você é inacabado. Você ainda não chegou lá. Você está em processo. Não queira ser melhor do que de fato você é. O problema do desigrejado é que ele é um narcisista. O narcisista é aquele que está tão atraído pela sua imagem, tão fascinado pela imagem refletida na água, que ele não consegue ver nada além daquilo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais perfeito do que eu? E não sabe que não é nada disso. Nas palavras de Jesus, a igreja de Laodiceia é um miserável, pobre, cego e nu. Segundo, você consegue agradecer a Deus pela sua igreja, mesmo com todas as falhas dela, do seu pastor, dos oficiais e suas também, porque você não é melhor do que ninguém. Você consegue agradecer a Deus pela sua igreja quando você reconhece que ela é uma mistura de bem e mal, assim como você. O desigrejado é alguém que nunca leu Romanos 7. Eu acho que não. Devia ler. Do 12 em diante. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque é isso que nós somos, uma mistura de bem e mal. E assim seremos até a morte ou até a glória, quando Jesus voltar. Até lá teremos que lidar com as nossas fraquezas, com as nossas crises e os nossos conflitos. Você não é tão bom como você pensa que você é. Você ainda vai ser, mas você ainda não é. E a igreja é exatamente assim, porque a igreja é formada de gente e de pessoas assim. E finalmente, em terceiro e último lugar, você consegue agradecer a Deus pela sua igreja. Eu espero que você faça isso hoje pela sua. Quando você reconhece que a sua igreja é santa, mas é também pecadora, assim como você. Porque embora a Bíblia diga que nós somos santos,
ela não nega o fato de que nós somos santos em andamento, santos em processo. Nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, como a gente costuma dizer, é verdade, mas pecadores. E ninguém resumiu melhor esse ensino. Ninguém, pastor, resumiu melhor esse ensino do que Martinho Lutero, numa frase que entrou para a história, onde ele resume o crente com as seguintes palavras: o crente, o cristão, e ele usa uma expressão em latim, é simul justus et peccator. Em outras palavras, o cristão é alguém que é ao mesmo tempo, simultaneamente, justo e pecador. Por isso que a igreja não é perfeita, e neste mundo nunca será, porque ela é como eu e você, porque ela não é formada de anjos, porque ela é formada de homens que, embora remidos por Cristo, ainda são pecadores. Simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. Nunca se esqueça disso, em nome de Jesus. Por isso que Paulo não desistiu de Corinto, e por isso eu não desisto da minha igreja. E eu espero que você não desista da sua, em nome de Jesus. Porque a única igreja perfeita que eu conheço é a formada dos crentes que já morreram e estão lá no céu com Jesus, e cujo pastor é Cristo. E se você quer viver numa igreja perfeita, então morra e vá para lá. Porque aqui não há igreja perfeita. E ela não é perfeita porque ela é formada por justos e pecadores, feito eu e você. De gente que precisa se arrepender todos os dias, e todos os dias confessar os seus pecados e se apropriar da graça transformadora do Deus Todo-Poderoso, que não desiste da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o pastor desta igreja, que Deus abençoe os oficiais dessa igreja, que Deus abençoe ricamente a sua vida, e que você nunca desista da sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.